Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu fui convidado aqui para vir nesse bate-papo com vocês. Aí eu montei essa apresentação que é mais mostrar um pouco como é o mercado, na minha ótica, lógico, na ótica que eu trabalho. Eu sou diretor de arte, então tipo, em cima da minha experiência, tá? Mas assim, um bate-papo, a hora que vocês quiserem conversar, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, beleza? Eu coloquei aqui embaixo do slide um número, tá? Que é para vocês pensar quanto tempo esse cara vai ficar falando aqui na frente. Então eu já coloquei um número para vocês saberem quantos slides são. E aí vocês conseguem já programar quanto tempo vai durar. Ninguém vai ficar ansioso quando esse cara vai parar de falar. Tá bom? Pode começar aí. Bom, sobre mim, então eu sou caçula de uma família de... Eu tenho 4 irmãs mais velhas. Meu pai e minha mãe, meu pai já é falecido, a minha mãe mora no interior ainda, junto com as minhas 4 irmãs. Eu tenho uma que mora no ABC, as outras moram no interior ainda, uma cidadezinha chamada Guararapes, perto de Araçatuba. Não sei se alguém conhece aqui, acho que... Você conhece? Ah lá, alguém conhece, isso é bom. Bom, enfim, e faz um tempinho já que eu nasci e faz 7 anos que eu moro em São Paulo. Pode passar. Então, por que eu escolhi ser designer? Bom, eu entrei na faculdade um pouco tarde, tá? Eu entrei na faculdade com 21 anos. Eu entrei, tipo, geralmente quando eu entrei na faculdade o pessoal lá já tinha 17, 18. Então, tipo, você percebe essa diferença. Mas assim, eu levei um tempo porque eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. Eu gostava de desenhar, desde criança eu gostava de desenhar, me interessava muito por quadrinhos, figurinhas, esse tipo de coisa. E na época que eu estava escolhendo uma profissão, eu não tinha claro essa carreira, eu mal conhecia isso. Eu fui saber quando eu cheguei na fase dos 18 anos, vendo o guia do estudante, aí eu descobri que tinha o curso de desenho industrial. Na época nem era design ainda. Hoje o curso que eu fiz na Unesp já mudou o nome para design, na época era desenho industrial. Enfim, aí eu escolhi e entrei na faculdade. Aí entrei na faculdade, esse aqui é o primeiro ano, eu entrei em 97 na faculdade. Na Unesp, em desenho industrial, entrei como PP. Eu não sabia muito qual que era a diferença, e PP não é publicidade e propaganda, na época era projeto de produto. E eu entrei como projeto de produto porque eu achava que era mais legal. Quando eu cheguei na faculdade, e projeto do produto era uma coisa mais voltada para quem gostava de desenhar, todo mundo na sala, essa era a minha sala de PP, todo mundo gostava de desenhar carro e tal, e eu desenhava personagens, esse tipo de coisa, eu percebi que não era muito a minha praia. Aí eu peguei e mudei, fiz uma transferência dentro da Unesp e passei para programação visual. Então eu sou bacharel em programação visual, terminei o curso como programação visual. E são coisas que você só aprende fazendo, assim, tipo, eu fui lá com a cara e coragem, mudei para Bauru, né, fico em Bauru, deixei minha mãe lá, fui morar em República, todas essas coisas aí. Mas uma experiência muito válida. Então, atualmente, eu sou diretor de arte na B2. Vocês conhecem a B2? Bom, a B2 ela não é uma agência de publicidade, ela também não é uma agência de eventos. Ela nasceu de um sonho dos 2 sócios, que era... eles fizeram a própria formatura, organizaram a própria formatura, eles se formaram na UGV e fizeram uma empresa de formatura. Ela surgiu como uma empresa de formatura. Um dos sócios viu no mercado corporativo também uma chance de trabalhar junto ao público jovem. Então hoje a gente se posiciona como uma agência jovem que trabalha com eventos voltados para os jovens, com 2 frentes maiores. Uma que é a universidades, que a gente tem uma parceria com a Skol, que não sei se vocês já ouviram falar do Skol Facu, que faz alguns eventos e tal. A gente faz a viabilização desse projeto com a Ambev. E outra que é uma parte de formaturas. A gente tem que faz várias formaturas aqui em São Paulo, até no ABC também. A gente faz formatura, pessoal, das grandes formaturas, essas formaturas da PUC, da Poli, que tem 10 mil pessoas, e inclusive para colocar marcas dentro desses eventos. E eu trabalho lá nessa parte eu faço direção de arte, um pouquinho de planejamento também, mas eu faço essa parte de trabalhar com as marcas. Hoje a gente atende lá Cup Noodles, Ambev, Smirnoff e mais marcas que queiram conversar com o público jovem. Provavelmente a gente vai estar fazendo vários eventos com vocês. Além da B2,
Eu dou aula no site do Leandro, que é o Ferramentas de Criação. Eu dou aula de 2 matérias. Se vocês entrarem no site, você vai ver minha cara lá. Eu dou aula de InDesign e Photoshop. Bom, profissional da área criativa, eu vou sempre puxar, eu vou falar de mim, tá, gente? Então, o que esperam dele? Tipo, na verdade, criatividade é uma coisa que tem que estar em todas as profissões, assim. Eu acho que faz diferença em qualquer profissão que você tenha. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal, assim, tipo, interessante que eu achei, assim. Eu trabalho lá na B2 e a gente tem um cozinheiro que faz a refeição lá pra gente, tal. Ele cozinha muito bem e tal. E aí, ele tem um doce que ele faz lá de sobremesa que é super tradicional, que é um mousse de maracujá que coloca brigadeiro em cima. Beleza. Toda vez que ele faz esse doce, o pessoal passa lá na cozinha e raspa o brigadeiro de cima e deixa só aquele doce careca sem brigadeiro embaixo. E aí todo mundo reclamava que o doce ficava mexido, que quem chegava por último não pegava brigadeiro, só pegava mousse e tal. E essa semana ele simplesmente inverteu. Ele colocou o brigadeiro embaixo e o mousse em cima. Tipo, todo mundo comeu, chegou no final, tava certinho, não tinha buraco, sabe? E eu olhei aquilo e falei, meu, esse cara é muito criativo. Ele conseguiu uma solução muito boa e muito simples. Ele só pensou um pouquinho, inverteu a ordem, sabe? E ótimo, então a criatividade é isso, você fazer a diferença no seu dia a dia, sabe? De como você consegue fazer a diferença no dia a dia, pensando soluções simples que não demandem você envolver várias pessoas e funcionais. E aí eu vou falar um pouquinho do fluxo do meu trabalho. Talvez aqui vocês falem assim, pô, eu faço publicidade, eu sei qual que é o fluxo do trabalho de uma agência. Eu vou falar da agência que eu trabalho, e aí, se vocês tiverem alguma dúvida é só perguntar. Então tá lá, eu tô lá na B2, então vai lá, tipo, aí o cliente entra em contato com o atendimento e vai pedir, ou às vezes até o atendimento, um comercial entra em contato com o cliente para apresentar a agência e tal, e eles têm uma conversa. Nessa conversa surge a oportunidade de aparecer, de ou desenvolver um briefing, ou o cliente tem uma demanda, ou a gente só está apresentando e na apresentação mesmo o cliente vê uma oportunidade dele falar com esse público jovem que a gente fala e tal, e aí o atendimento vai lá numa reunião com ele, eles conversam, vê qual que é a possibilidade disso se tornar um projeto mesmo, pegam quais são os desafios. Geralmente a gente trabalha muito assim, né? A gente vai visitar o cliente, aí pergunta quais são os desafios que ele tem. Geralmente ele tem uma meta de venda, uma meta de visibilidade de marca e tal. E a gente apresenta bem o público que a gente trabalha, que é o público jovem, universitário. A gente tem São Paulo, interior de São Paulo, Rio de Janeiro, então é bem nichado mesmo. E aí vê a oportunidade, traz para dentro da casa. Aí a gente tem lá a equipe de produção, tem a equipe de mídia, tem a criação, que no caso sou eu, aí tem mais um outro cara que trabalha lá comigo, e o planejamento. Aí junto a gente pensa no projeto que chegou e abrimos brief. Aí dentro de casa a gente faz de organização, montar uma apresentação que vai ter o tempo que a gente vai trabalhar, vai ter a ideia criativa, né, de como que a gente vai usar. Então o cliente tem lá o produto dele tem o território que o produto trabalha, então como que a gente vai trabalhar em cima disso. Então tem as métricas para saber, a gente tem que apresentar isso, como que a gente vai mostrar que esse projeto vai dar resultado e o tipo de resultado que o cliente espera. Tem o custo disso, de quanto vai custar para ele investir nisso, e geralmente ele faz assim, ó, custo e métrica. Vai dar resultado, quanto eu estou colocando, quanto vocês vão me devolver. E como que é a mecânica dessa plataforma que a gente está apresentando. Aí, se ele aprovar, volta para casa, dá start, aí começa tudo a colocar esse projeto em prática. Isso, resumidamente, é o que eu faço lá na B2. Aí, pra vocês pensarem assim, pô, é uma equipe, né? Tipo, a gente tem que trabalhar com sinergia, gente. Tipo, se é uma equipe lá, no meu trabalho, é uma equipe reduzida, tem agências que é uma equipe grande, mas eu acho que isso não faz diferença. Você trabalhar com sinergia, sinergia é fundamental.
que é sinergia? É eu saber qual que é o meu trabalho e, além disso, eu também saber qual que é a necessidade de quem trabalha comigo. Como que nós dois, todo mundo que está envolvido no projeto, trabalhar da melhor forma possível para que o trabalho seja uma coisa fluida, não fique uma coisa arrastada, sabe? Eu não vou fazer a minha parte e que se dane o resto. Eu faço a minha parte e o que quem trabalha comigo precisa para que minha parte seja mais fácil de trabalhar, o que eu posso fazer para que quem trabalha comigo seja mais fácil para ele também. Então, tipo, para isso, sinergia é fundamental você conhecer um pouco do que o outro faz. E aí, puxando a sardinha pro meu lado também, eu falo assim, tipo, o que eu gosto de quem trabalha comigo saiba um pouco do que eu faço. Então, tipo, geralmente, lá na B2, eu faço algumas apresentações internas, ou às vezes eu sento do lado de um atendimento novo, que chegou, que não sabe direito, aí eu dou alguns toques assim do que é fundamental para mim, para que esse trabalho corra melhor. Evita desgaste, é uma beleza. Aí eu fiz uma listinha assim de 10 termos de criação que, para mim, todo mundo deve saber para melhorar esse fluxo. Primeiro, RGB e CMYK. Bom, vocês sabem a diferença de RGB e CMYK? Todo mundo sabe? Bom, não? Ótimo, ótimo. Você é bom aqui. Bom, quando eu estou trabalhando com RGB, eu estou trabalhando com cor luz. Quando eu estou trabalhando com CMYK, eu estou trabalhando com pigmento. Então, basicamente é o seguinte, quando eu estou fazendo um layout no computador, eu sempre vou estar trabalhando com RGB. Não importa se a peça vai ser impressa ou se a peça vai ser de internet ou vídeo, tanto faz. Eu sempre vou estar trabalhando com RGB. Qual que é o grande problema dessa questão, assim, e por que eu coloco isso logo no começo? Porque, às vezes, o cliente não sabe essa diferença, às vezes o atendimento também não sabe essa diferença, e o cliente aprova uma coisa que no computador estava lindo, e aí quando chega impresso é outra coisa. E ele fala assim, não foi isso que eu aprovei, e aí você tem que falar, não, é isso, é que existe uma diferença. Então, tipo, eu sou criação, eu não falo direto com o cliente. Então, o que é importante? O atendimento alertar para esse tipo de coisa. Ou que o atendimento fale assim, olha, o cliente realmente ele não vai aprovar layout via e-mail, ele quer que você mande uma prova de cor. Ok, pelo menos está combinado, ele vai aprovar o que ele vir. Ok, não tem problema nenhum. É só o que auxilia nesse processo é o que é combinado. E o que é combinado nunca sai caro. Então, tipo, se você fala assim, eu preciso ver uma prova de cor, ok, vai entrar no prazo, tipo, sabe até quando tem que mandar a prova de cor, até quando tem aprovação, para evitar esse tipo de problema depois. Bom, aqui tem a lata do RGB, tem essa ilustração que eu acho legal, que é a turma do RGB contra a turma do CMYK. Bom, próximo tema, JPEG e PSD. Todo mundo sabe a diferença? Sabe quando assim, por que eu quero um JPEG? Por que eu quero um PSD? Então, isso é muito bom saber. Tipo, se eu estou pedindo um PSD, não é porque eu gosto de PSD, porque eu acho ele mais bonito, que eu acho muito mais legal, ou que eu quero um PSD porque é maior o arquivo. Eu quero pelo simples motivo. O JPEG é um arquivo compactado, tá? Então, tipo, eu não consigo editar ele. Até consigo, mas eu preciso de muito mais tempo para editar um JPEG. O PSD, teoricamente, teoricamente não, ele é um arquivo de Photoshop, isso é fato. Mas teoricamente, eu posso editar ele mais rápido, desde que ele não esteja fletado, achatado, sei lá, como vocês preferem chamar, mas desde que ele esteja dividido em camadas, onde eu consiga editar o texto e tal. Então, quando eu peço um PSD, é porque eu preciso editar o arquivo. Então, tipo, eu falo sempre o atendimento, que é o atendimento que faz a ponte entre eu e o cliente. Então, tipo, eu sempre peço para o atendimento, se eu estou pedindo um PSD, é porque eu preciso editar o arquivo. Então, se ele mandar para mim um PSD, eu vou conseguir devolver o arquivo para ele mais rápido. Se ele mandar para mim um JPEG e falar assim, vira, eu até me viro, mas eu vou precisar de mais tempo. Então, tipo, isso, quando você tem essa troca,
você consegue negociar melhor o seu fluxo interno com a equipe. Aí vetor versus bitmap também é bem legal saber, assim, tipo, todo mundo saber, porque quando você pede vetor, quando você tem uma imagem vetor, quer dizer, basicamente é isso. Você pode ampliar essa imagem quanto você quiser que ela não vai estourar, sem problemas. Se o arquivo é vetor, você pode ampliar quanto for. Por quê? Ele é feito com base matemática de plano cartesiano. Então quando você aumenta no programa, matematicamente ele vai multiplicando os pontos e não tem problema de estourar a imagem. Quando você trabalha com bitmap, você tem um plano, um tamanho fechado desse arquivo e um número de pixels ali dentro. Se você aumenta, você está interpolando esses pixels até chegar de perder a resolução. Então a estrelinha ali mostra bem isso, é como se fosse um ponto cruz que você tem os pontos estourados, tá? Então, basicamente, você não precisa entender como funciona, nem nada disso, você não vai trabalhar com criação. Mas, basicamente, você precisa saber que quando você tem uma imagem em JPEG, ela tem um limite para você ampliar. Para diminuir, você pode diminuir o quanto for, mas para ampliar você tem um limite para isso, tá? Então, geralmente, e aí às vezes acontece assim, eu quero o arquivo em Illustrator, que é um programa vetorial. E aí o que acontece? Pegam uma imagem, jogam dentro do programa e mandam para mim. Aí você abre o programa e fala, legal, hein? Então, é tipo para enganar, mas ok. Aí alto e baixo, tipo a diferença de uma imagem de alta resolução, eu acho que assim, a diferença de uma imagem de alta resolução, todo mundo sabe, né? Qual que é a imagem de alta resolução e de baixa resolução, isso é visível e óbvio. Mas por que eu quero uma de alta resolução, por que eu quero uma de baixa, quando eu posso substituir uma pela outra, e principalmente, de você ver que uma imagem de 12K não é uma imagem alta. Não precisa nem abrir para você saber. Se chegou no seu e-mail e tem 12K, e o cliente mandou para você fazer um banner, já fala assim, não é essa imagem que eu preciso, sabe? A imagem de alta resolução vai passar de 1 mega pelo menos, tá? E aí você, só de bater o olho, você já vai saber. Brand book, às vezes você começa a fazer um trabalho, a primeira vez que você vai trabalhar com o cliente, e aí você pede o brand book. Aí fala assim, lá vem aquele cara chato lá da criação, ele está pedindo o brand book. Aí, mas você precisa disso para começar a trabalhar? Não, eu posso começar a trabalhar sem isso. Mas se eu começar a trabalhar com isso, meu trabalho vai começar melhor. Eu vou pelo menos saber o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se eu trabalhar sem isso, corre o risco de você chegar lá e o cliente falar, nossa, mas você usou o meu logo em cima de uma imagem azul e eu só trabalho com imagem vermelha. Enfim, tipo, quanto mais informação visual eu tiver do cliente que eu estou trabalhando, melhor vai ser o meu trabalho e menos desgastante até vai ser a relação do atendimento com o cliente. Então, tipo, é uma sinergia que em todo o seu processo só ajuda a melhorar a visão que o cliente tem da agência. Ele nunca vai falar assim, se o criativo é ruim, mas o atendimento, beleza. Não existe isso. Pantone, aí fala assim, Pantone parece que é a resolução do mundo, né? Não, o cliente passou o Pantone. E daí, gente, Pantone é uma marca só. Se o cliente passou um Pantone e você trabalha com a gráfica da esquina, que o cara mistura RGB para ver se chega no tom do Pantone, não adianta nada. Então, tipo, o que é o Pantone? Solta aí, mãe. O Pantone é uma marca e eles vendem tinta para o mercado. Essas tintas Pantone, geralmente você não consegue chegar no mesmo tom, você chega em tom semelhante com CMYK, tá? Então, tipo, ele tem um catálogo de cor que tem correspondência. Então, o meu vermelho é 85. Ok, vermelho 85, vou lá, compro a tinta vermelho 85 e imprimo o trabalho. Aí você vai, eles também tem uma correspondência de cor do que é pigmento para web. Então, tipo, você vai lá, eles têm um catálogo desse com correspondência, com o número de RGB, você vai lá, digita e coloca uma cor correspondente. A cor correspondente é uma cor correspondente, não é a mesma cor. Então, tipo, não tem como eu garantir para você que a cor vai ser a mesma. E mesmo porque o monitor varia de um para o outro.
Então, tipo, eu nunca posso chegar para o cliente e falar, olha, é a mesma cor. Não, eu estou usando a correspondente e isso pode variar de um monitor para o outro. Arquivo aberto e fechado, aí a gente volta um pouco na história do PSD, mas assim, aqui a gente deixa mais amplo, porque quando eu estou pedindo arquivo aberto, quer dizer que eu vou editar o arquivo. Se o arquivo fechado é o que eu estou mandando para a gráfica para não ter nenhum tipo de edição, tá? E limites. Aí a gente começa a falar tipo, de limites de ferramentas, sabe? Eu coloquei essa imagem aí porque eu achei que essa imagem já passou do limite que transformou a capa numa coisa que não é um ser humano ali. É alguma coisa parecida com um ser humano, tem cabelo e tal, mas não é um ser humano. E aí, hoje em dia, a gente vê muito no mercado, principalmente no mercado editorial. E eu trabalhei no mercado editorial, eu ia falar no começo e acabei passando direto. Eu trabalhei uns 6 anos no mercado editorial. E hoje em dia todas as capas saem com retoques, e às vezes os retoques perdem totalmente a noção do que seria. Tipo, eu já vi uma capa da Adele que ela devia ter uns 30 quilos a menos. Você olhava e falava assim, mas quem é essa pessoa? Aí estava escrito o nome dela em cima, sabe? Então isso não perde compromisso com o real e não exalta o trabalho da ferramenta, sabe? Para mim isso pesa conta. Porque você olha e fala, tem Photoshop, lógico, tem Photoshop, ninguém tem essa cara. Aí você começa a pensar assim, qual que é o limite da ferramenta? Até quando você trabalha e como que você consegue fazer para quando você veja um trabalho, você não veja, que ferramenta ele usou, mas você veja, nossa, que trabalho legal, sabe? Então vai lá, eu coloquei alguns exemplos de bom e mau uso do Photoshop. Então aqui tem uma montagem que particularmente eu achei muito legal. Eu parto do princípio que para você ter um trabalho bom, você precisa de imagens boas. Então, tipo, o cara teve uma imagem boa, né, de foto, de captação de foto, e trabalhou em cima disso. A ideia também era boa, a imagem era boa, e o trabalho de composição ficou muito bom. Então, tipo, isso é um pilar, são pilares que você tem para resultado de um trabalho. Então, você tem que ter ideia, tem que ter a ferramenta e tem que ter também o subsídio, que no caso é a foto. Aqui também, essa imagem, eu achei que a ideia é muito boa e o trabalho de sombra e como ele conseguiu distorcer ficou bem próximo ao real. Uma coisa que faz diferença, muita, quando você vai começar a fazer um trabalho de fotocomposição, é você partir de noções de anatomia, de luz, de sombra. Quanto mais pro real você puxar, no caso desse, né? Não quando você está fazendo uma coisa abstrata ou mais lúdica, mas no caso desse, que tinha que partir pro real, quanto mais de sombra e luz você souber e anatomia, melhor vai ser o resultado. Esse daqui, provavelmente esse polvo foi feito em 3D, então o que eu falo aqui é que o Photoshop ele é muito usado para montagem e finalização. Então, mesmo que você trabalhe com outro programa que seja de 3D, de manipulação, você finaliza ele no Photoshop para dar aquela sombra, aquela luz, aquele brilho que no programa 3D você não tem controle total. Aqui é outra ideia bem executada aqui de montagem. Tá. Essa também é muito boa. Então sempre trabalhar com essa coisa da anatomia deixa o seu trabalho mais real. Esses são os exemplos. Esse exemplo eu acho muito legal porque ele faz fotocomposição numa peça já. Então já tem a ideia. Então, tipo, você está trabalhando com as fotos, todas as fotos estão no mesmo ângulo. Aí você consegue colocar sua ideia no papel, na tela de um jeito muito mais real, assim, passar a ideia muito melhor. E aí aqui já começam os problemas, né? Então, tipo, vocês conhecem alguém que tem uma cintura desse tamanho? Tipo, existe alguma aula de anatomia que alguém consiga ter uma cintura dessa? Não fica mais bonito, tipo, às vezes, não sei, talvez a foto original ela tivesse uma barriguinha que quiseram tirar, mas
poderia ter tirado de um jeito pelo menos mais próximo ao real. Essa daqui é né, tipo, não tem nem o que falar, porque aquelas imagens do fundo, elas estavam num plano, provavelmente ele distorceu para colocar em outro. Não tem sombra, não tem perspectiva, não tem nada. Então, tipo, você vai fazer uma imagem dessa, uma montagem, e você só tem imagem de frente, faz a montagem de frente, né? Pelo menos fica menos pior do que do jeito que está aqui. Você vai apresentar isso para quem? Essa daqui é o exemplo de um trabalho profissional que provavelmente você tinha foto do avião, tinha foto da modelo da frente, tinha foto do fundo, e aí na hora de montar tudo esqueceram de uma asa do avião que estava lá no fundo. E aí fica um avião com uma asa só. Essa daqui eu já trabalhei em agência que a gente atendia cliente têxtil, aí ele fazia lençol, esse tipo de coisa. O que acontecia? Ele achava que a gente era mágico. Por quê? Ele não tinha entrado na fabricação ainda a coleção que ele ia vender. Então, tipo, primavera não tinha entrado ainda, ele vendia 6, 7 meses antes, mas ainda não tinha começado a fabricar. Porém, ele já tinha todos os layouts das estamparias que ele queria vender. Então o que ele falava para economizar custo? Eu vou tirar uma foto de uma mesa com uma cor X, tipo azul escuro, aí eu mando para a agência pega e aplica a estamparia que eu já tenho aprovada. Não preciso tirar foto e aí ficava esse trabalho bonito, né? Porque esse não é meu, tá, gente? Esse aí no caso não é meu. Mas o meu também ele ficava muito melhor que isso. Porque... Não, ficava um pouquinho melhor. Mas assim, não existe milagre, sabe? A ferramenta tem limite. Pra mim, se eu fosse comprar um catálogo que chegasse com esse tipo de foto, não tem como você escolher uma estampa por isso. Não dá pra você saber nem se essa estampa é bonita ou feia. Pra mim era melhor que fosse só um quadrado só com a estampa do que procurar aplicar isso assim. Essa daqui, tipo, também, né, é um anúncio final. E deram um jeito ali na perna dela que eu não sei se... Aquela noção de composição ali não funcionou. E esse daqui tá quase bom. Tá quase bom, porque a luz está funcionando, sim. Você só percebe que tá errado por causa da proporção, porque tem dois gigantes assim no meio de um anão, nem se fosse um palumpas ali trabalhando. É muito diferente o tamanho. Bom, aí tá. Agora eu separei algumas dicas assim. Eu não sei, vocês fazem estágio aqui já? Alguém faz estágio aqui? Sim ou não, gente? Bom, mas acho que todo mundo pretende fazer, eu quero fazer. Então eu coloquei algumas dicas assim do que seria legal. Então, defina seus objetivos antes de começar a fazer mesmo. Defina o que vocês querem fazer da vida profissional de vocês. Então, estágio é o começo da vida profissional. Então, às vezes você vai tentar um estágio, eles já pedem alguma experiência, às vezes eles estão aceitando pessoas sem experiência, mas que precisam ter domínio de algumas ferramentas. Ok, então tipo, não sei se vocês querem ir para a área de criação, ou para a área de planejamento, ou para a área de atendimento, isso tanto faz, tá? Eu só acho importante vocês definirem, saberem o que vocês querem, ou pelo menos ter opções do que vocês querem, para conseguir trilhar isso. Então, tipo, eu vou tentar um estágio X para trabalhar porque eu gosto de vídeo, porque eu gosto de impressão, ou porque eu gosto de web, tanto faz. Mas tenha isso na cabeça e não saia procurando estágio em qualquer lugar. Tente colocar uma meta e falar, vou tentar estágio em tal lugar porque eu trabalho com uma coisa que eu quero fazer. Tá? Então aqui, ó, tem
Volta lá, né? Aqui, ó, tem esse organograma aqui que é bem legal. Então, tipo, que tem... Vocês conhecem esse? Então fala assim, ó. Tem 3 motivos para você escolher um lugar para trabalhar. Você pode ser pelo ambiente, ou pelo conhecimento que você recebe lá, ou pelo dinheiro. Para o negócio funcionar legal, ele pelo menos tem que ter 2 pilares. Pensando no triângulo, porque senão ele não ia parar em pé. Então, pelo menos 2. Então, se você tiver um conhecimento legal e o ambiente for bom, vale a pena. Se você tiver um só, tipo, só o dinheiro é legal, ou só o ambiente é legal, mas você não aprende nada, não vale a pena. Vai procurar outra coisa, sabe? Vai buscar alguma coisa que pelo menos 2 setores ali sejam impactados, beleza? Faça estágio. Bom, gente, esse é um momento de você experimentar. Quando eu comecei a apresentação lá, eu mostrei a minha turma lá da faculdade. Na verdade era a turma da minha primeira opção, mas assim, isso é fato. Na faculdade já, mesmo lá na Unesp, que era pública, que todo mundo tinha saído de casa, né? Muita gente chegou lá na faculdade e arranjou emprego que não tinha nada a ver com o curso e gostava do curso, mas trabalhava em outra coisa. Aí, tipo, queria seguir carreira, mas começou a trabalhar no banco, por exemplo, fazendo uma coisa nada a ver com o curso. Aí chegava no final da faculdade, se formava, nunca tinha feito nenhum estágio e já tinha uma carreira dentro do banco. Como que essa pessoa ia conseguir entrar no mercado de trabalho? É muito mais difícil você conseguir entrar no mercado de trabalho depois que você se forma. É mais difícil ainda se você se forma e não tem um estágio. Então, assim, no momento que vocês estão, precisa ir atrás de um estágio. É fundamental, isso vai fazer toda a diferença. Não trabalho de graça, para mim, assim, no mínimo falta de respeito oferecer um estágio que não pague nada. Ainda mais aqui em São Paulo, tipo, que você sair de casa, você já gasta. Eu acho que você trabalhar para estagiar, a não ser que você trabalhe numa ONG, tá? Porque se você for trabalhar em qualquer empresa, essa empresa visa dar lucro. E você está ali contribuindo para isso. Pelo menos uma fatia, pelo menos o seu trabalho tem que ser remunerado, sabe? Não existe isso. A não ser que seja uma coisa muito temporária e que você vai adquirir um puta conhecimento que vale a pena, mas assim, não trabalhe de graça, isso é uma dica. Crie um site. Então, se vocês quiserem seguir para essa área de criação, tanto faz se vocês quiserem ser redatores ou enfim, eu acho que a internet é uma grande mudança que teve da minha geração para a de vocês. Então, eu acho que criar um site é uma vitrine que na minha época não tinha. Na minha época eu tinha uma pasta que eu ia visitar as agências e levava a pasta. Aí mostrava a pasta. Hoje em dia, ou senão, depois eu comecei a mandar e-mail com alguns PDFs. Assim. Hoje em dia, para você criar um site simples, é muito rápido. Você pode até criar um álbum de fotos no Facebook, mas tipo, você tem uma vitrine que as pessoas consigam olhar o seu trabalho e ver o que você faz. Cuide do seu portfólio. Então, tipo, isso quer dizer o seguinte, que quantidade não é qualidade. Então, quanto mais trabalho bom você tiver, melhor. Mas coloque trabalhos bons, não coloque trabalhos ruins, sabe? E assim, se você for colocar um site, comece pelos melhores, porque vai causar uma impressão boa já no começo. Não comece pelos piores para tentar atingir o clímax no final, porque às vezes o cara para de ver no meio, entendeu? Então, tipo, busque diferenciais. Eu acho que aqui o principal além de você buscar preencher requisitos, eu acho que você tem que tentar fazer diferença do que você apresenta. Então, tipo, mostrar por que você é diferente da pessoa que está do seu lado. Acho que isso faz toda a diferença, até quando você está trabalhando mesmo. Então, tipo, de fazer a diferença não é só para quem está começando, para quem já está no estágio. Você tem que buscar isso para o resto da sua vida, fazer a diferença no que você está fazendo, sabe? Tentar mostrar por que você é diferente, por que você
não pode ser insubstituível, você nunca vai ser, mas tipo, mostrar qual a diferença que você faz no projeto. Networking, hoje em dia também com a internet você tem um acesso muito mais rápido a pessoas do mercado que antigamente vocês só teriam com palestra ou congresso. Hoje em dia você pode seguir isso diariamente, saber quais são as campanhas que estão mais bombando no mercado, o que é lançamento, e manter-se informado é uma coisa que faz muita diferença, tipo, para qualquer profissional de qualquer área, e na área de publicidade mais ainda, assim, porque isso muda numa velocidade muito rápida. Então manter-se informado e conversar com pessoas do meio faz toda essa diferença. E a internet está aí, você pode seguir o cara no Twitter, se você pode até entrar em contato com ele, muitas vezes respondem, então tipo, vale a pena. Aproveite seus estágios, lembrando de novo que estágio não é emprego, e quando coloca um estagiário dentro de uma empresa, a gente não espera que ele saiba tudo, porque às vezes o que eu percebo é que quando você começa o estágio você tem medo de perguntar, porque assim, perguntar o cara vai saber que eu não sei o que eu estou fazendo, então tipo, o cara evita perguntar e faz as coisas para mostrar que ele é mais proativo, que ele vai lá e faz, mas às vezes perguntar é muito melhor. Se eu tiver um cara que pergunte várias vezes para mim, pelo menos você está interagindo, você está mostrando que o cara está interessado no trabalho, entendeu? E às vezes não perguntar tem um lado também de achar que o cara sabe tudo e que é arrogante ali. Acabou de entrar na empresa, o cara não te pergunta nada, faz as coisas ali, passa uma arrogância. Então eu acho que perguntar nunca é demais. Participe de concursos, eu acho que isso tanto vale dentro da universidade como fora. Participar de concursos faz toda a diferença. Eu acho que também, se você participar, não quer dizer que você vai ganhar todos os concursos, mas te ajuda a desenvolver melhor o seu trabalho, a conhecer o trabalho de outras pessoas, a como é o processo criativo. Então, sempre vai te trazer algo de bom. Então, é isso, gente. Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Um de cada vez. Tudo bem? Bom, se ninguém tem dúvida, eu deixei meu contato. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, mandar por e-mail, fiquem à vontade.